muito bom dia, realmente um dia muito bonito. Hoje, domingo 24 de maio, é tão bom poder estar comunicados novamente através de este meio que temos aqui, não é, para estar juntos. E realmente eu desejo que hoje seja um dia muito abençoado para todos nós. Primeiro, porque é um dia que Deus fez e principalmente porque nós sempre dedicamos os domingos para ter um tempo de comunhão com o Senhor, com a sua palavra. Não podemos estar com os irmãos, que faz parte também da nossa, de nosso culto a Deus, mas podemos estar a maneira virtual. Pela graça de Deus e Deus permitindo, já o próximo domingo, dia 31 de maio, vamos estar a reiniciar os nossos cultos, vamos estar limitados, sim, com muitos cuidados, mas vamos estar realmente felizes de poder reiniciar as nossas atividades. E é tão bom poder nós estar juntos. De novo, um grande abraço para todos, abraço virtual, não é? Mas é bom que ver quanto Deus nos ama e nos permite poder desfrutar de um dia mais para estar juntos. Vamos a orar e depois nós já iniciamos o nosso estudo. Nós estamos a seguir o Sermão da Montanha e agora estamos naquele tempo tão especial de estudar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, nós te louvamos porque tu eres Deus, tu eres o único Deus. E tu, Senhor, eres merecedor de todo o nosso reconhecimento, de toda a nossa honra, de toda a glória, Senhor. Tu eres Deus criador, tu eres Deus sustentador. Senhor, nós queremos louvar-te nessa manhã. Obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, porque nós experimentamos durante a semana o teu cuidado, a tua ajuda, Senhor, o teu sustento. E nós pedimos, Deus, que hoje o nosso culto ao Senhor possa ser aceito, que o Senhor esteja a nos guiar. Muitos de nossos irmãos ao redor do mundo, e mesmo acá no nosso querido Portugal, vão cultuar-te também através das redes sociais, através de outros meios, Senhor, mas nós queremos juntar-nos a eles e reconhecer-te, Deus, e pedir-te também que fales aos nossos corações, que fales, Senhor, a nossas vidas através da tua palavra. A tua palavra é verdade, a tua palavra é vida, e nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ensine. Obrigado, Senhor, novamente, por esse tempo, e pedimos a tua bênção para a tudo quanto nós vamos falar, também a tua ajuda, Senhor. Livra-nos do erro, livra-nos de falar alguma coisa que não esteja conforme aquilo que a tua palavra ensina. E, Senhor, toca nossos corações, que nós possamos, dia após dia, crescer no conhecimento da tua palavra, crescer no nosso relacionamento com o Senhor e poder também experimentar nas nossas vidas o que significa servir a um Deus vivo. Obrigado, Senhor. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos a continuar o nosso estudo no Sermão da Montanha. Eu peço que, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos estar a ler o versículo 9 até o versículo 13, que é aquilo que nós estamos a ler sempre, mas nós só vamos agora entrar a analisar a segunda parte do versículo 9. Mas vamos ler o que diz ali Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe realmente a sua palavra. Ali estamos. Desculpem a tecnologia e eu, muitas vezes, não batemos certo. Domingo passado, nós estivemos a estudar a primeira declaração do Sermão da Montanha, que era justamente a questão de reconhecer a Deus e dirigir-nos a Deus como Pai, sim? E por isso que a oração inicia dessa maneira, não é? Pai Nosso. E nós estamos a falar da importância de ver, não é, a Deus como o nosso Pai e de que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Ainda mais porque Ele é um Deus presente, sim? Ele é um Deus presente e Ele é um Deus soberano que está no controle de tudo quanto está a acontecer. Então, hoje eu queria que nós possamos pensar na segunda parte, onde ali no versículo 9, nós vemos que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Que ainda faz parte da secção que nós chamamos de louvor ou de adoração a Deus, mas também é a primeira petição que nós encontramos no Pai Nosso. Nós vamos ver depois 6 petições mais, não é que Jesus nos ensina que nós temos que colocar na presença de Deus, mas é muito interessante que essa primeira petição não tem a ver conosco, não tem a ver com a nossa situação, com a nossa realidade, que é muitas vezes o que acontece quando nós oramos, não é? A primeira coisa que nós fazemos é já atropelar, por usar alguma imagem, atropelar Deus com aquilo que nós queremos apresentar, mas Jesus nos ensina que uma vez que nós temos a Deus como Pai, o nosso desejo e a nossa expressão e a nossa primeira petição tem que ser justamente aquela expressão que Jesus fala aqui, santificado, e que em outras palavras poderia ser que Deus seja reverenciado, que a sua santidade seja reconhecida. Por quê? Porque eu tenho aquele senso da grandeza e da santidade de Deus. Não é? Eu preciso sempre estar a lembrar, e a pequena grande diferença, uma grande diferença que há entre Deus e eu, sim? Por mais que muitas vezes nós lutamos com aquela questão que nós gostaríamos ser Deus, gostaríamos ter o controle da situação, gostaríamos nós poder dirigir nossas vidas, guiar nossas vidas, mas nós vemos na palavra que isso não é assim. Deus é Deus, sim? Então, o meu desejo como filho de Deus, e se eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, é justamente que o meu Deus seja reconhecido como Ele é. Sim? Que o meu Deus seja visto como Ele é. E interessante que ali Jesus fala que nós temos que pedir que o nome de Deus seja identificado, ou seja, santificado, desculpe. Por quê? Porque o nome sempre representa uma pessoa. Uma das lutas que eu tive na minha vida, principalmente na adolescência, é que no nosso país, lá no Paraguai, o nome mais comum que pode existir é o nome de Carlos, sim? E um dos apelidos mais conhecidos ou mais comuns também lá na nossa região é o apelido Martínez. Então, ser um Carlos Martínez não fazia muita diferença, porque havia um monte de Carlos Martínez. Quando eu acabei a escola secundária e fez aquela festa, não é, para entregar os certificados, os diplomas, quem estava a dirigir ali aquele evento, ele repetiu 6 vezes Carlos Martínez,
porque lá estávamos 6 Carlos Martínez, imagina o que isso é. Só que quando o pessoal me conhece e pensa neste Carlos Martínez, o meu nome representa quem sou eu. Então, se eles têm uma boa experiência comigo, coisa difícil, não é? Mas se eles têm uma boa experiência comigo, eles vão pensar, Carlos é assim e assim e assim, não é? Ou se eles têm uma má experiência comigo, o meu nome vai relembrar a eles aquilo que eu talvez fiz ou aquilo que eles acham de mim. Então, quando nós pensamos em reverenciar, engrandecer, santificar o nome de Deus, o que nós estamos a lembrar é quem é Deus, não é? Tudo o que está envolvido na pessoa de Deus, Deus em todos os seus atributos, não é? Tudo quanto ele é. E é muito interessante que a paixão de Jesus Cristo, o foco do ministério e da vida de Jesus Cristo, e por isso que ele nos deixa aqui esse exemplo, era justamente que o seu Pai seja glorificado. Nós vemos lá naquela oração que ele fez, a outra oração muito conhecida, que está lá em João 17, não é? E ele expressa para Deus, Pai, eu te glorifiquei, sim? Eu fiz conhecer o teu nome, eu te engrandeci perante as pessoas. E todo o tempo ele estava a falar do seu pai, de quem era seu pai e como que seu pai agia. Então, o anelo de Jesus, o único anelo, era que o mundo, os homens, viessem a conhecer e experimentar a glória de Deus, não é? Conhecer quem é Deus realmente na sua totalidade. É uma coisa interessante que todos nós temos uma ideia de Deus, sim? Todos nós temos conceitos de quem talvez seja Deus. Por isso que se fala sempre que eu preciso contrastar o meu conceito de Deus com o conceito que ensina a Bíblia, com o Deus que a Bíblia mostra. Sim? Eu posso estar a acreditar em um Deus, mas que esse Deus não seja o Deus da Bíblia. Por isso que é uma questão, quando nós perguntamos às pessoas se acreditam em Deus, 90%, 95% das pessoas vão responder que sim, não é? O problema está em qual Deus eles acreditam. Muitas vezes é um Deus feito à nossa imagem e semelhança, não é? Naquilo que eu acho que Deus tem que ser, ou que eu acho que Deus é. Então, por isso a importância de Jesus, quando ele esteve cá nesta terra, o que ele fazia era justamente apresentar Deus como ele era. E nós estamos a estudar justamente o Sermão da Montanha, onde Jesus nos apresenta como que Deus entende, como que Deus vê e qual que é a vontade de Deus enquanto a um relacionamento com ele. Por isso que o Sermão da Montanha inicia com as bem-aventuranças. Quem que está no reino dos céus? Quem que entra no reino dos céus? Os pobres de espírito, os que choram, aqueles que reconhecem os seus pecados, não é? Os que praticam a justiça, aqueles que têm fome e sede da justiça. Então, tudo isso faz parte de quem é Deus. E o que Jesus está a ensinar aqui no Sermão da Montanha é justamente isso, e nos apresentando como que nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós já falamos isso, que santificar o nome de Deus, orar, santificado seja teu nome, é dar a Deus a honra que ele merece, mas ao mesmo tempo nos ubicar no lugar que nos corresponde. Sim. No lugar onde nós temos que estar. De novo, nós tínhamos falado, Deus é Deus, nós não somos deuses. Então, quando eu reconheço a grandeza de Deus, o que eu estou a fazer é colocar-me no lugar certo. Sim? E sempre a melhor maneira de eu reconhecer Deus é ver a minha limitação, que eu sou finito, que eu sou limitado, fraco, sim, e que se não fosse pela graça de Deus, eu não poderia estar na sua presença. Quando Deus se revela, e nós já vimos isso domingo passado, Deus
nós conhecemos a Deus por diferentes nomes, não é? Nós já falamos do nome El, ou Elohim, que Deus se apresentava onde ele fala que ele é da sua força, não é? Um Deus forte, um Deus com poder, não um Deus fraquinho, mas um Deus soberano que está no controle. Ou outra maneira que Deus é conhecido e ele se apresenta naquela conversa que ele tem com Moisés, no encontro que ele teve com Moisés, ele se apresenta como Javé, não é? Que significa o autoexistente, e as palavras que Deus usa ali, não é? No sentido de que eu sou o que sou, sim? Eu não tenho princípio, eu não tenho fim, eu sou, sim? Eu não serei, eu não fui, eu sou, sim? Eu sempre estou, sempre sou aquilo que eu sou. E nós, o percurso da nossa vida é justamente chegar a conhecer um pouquinho mais. Nunca vai ser suficiente, nem nesta vida, nem na eternidade, para que nós possamos conhecer completamente quem é Deus. E dali a paixão de Jesus Cristo, de nos apresentar a Deus, não é? De nos mostrar e nos falar quão grande Ele é, quão merecedor da nossa adoração, do nosso louvor e de toda a honra e toda glória. Só para que nós possamos relembrar a Deus forte, no Elohim, a Javé Raá, o pastor que cuida, sim, das suas ovelhas, a Javé Jireh, o Senhor que provê, Javé Shalom, o Senhor dá paz, o que Ele dá paz, Javé Rafá, o Senhor que sara, que cura, e Javé Nissi, o Senhor que é o nosso estandarte, aquele que nos dá esperança, aquele que nos anima. Então, se essa era a paixão de Jesus Cristo, essa também deveria ser a nossa paixão, essa deveria ser o foco das nossas vidas. Fazer o nome do nosso Deus conhecido, fazer o nosso Deus conhecido. E há um salmo muito conhecido que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Salmo 34, até há uma música, eu não vou cantar, não se preocupe, mas há músicas que eu lembro que na escola dominical nós cantávamos, e é muito interessante. Salmo 34, diz assim o Salmo. O Salmo inicia falando: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. E o versículo 3, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o seu nome. É muito interessante a expressão que o salmista usa aqui, não é? Quando ele fala, engrandecei ao Senhor comigo, venham, vamos engrandecer, e o pensamento que vem na nossa cabeça é, como que nós vamos engrandecer Deus se Ele já é grande? Sim? É possível fazer isso? Não é a questão de que nós vamos fazer mais grandes a Deus, ou quando nós abençoamos, nós falamos aqui, o Salmo dizia, não é, falando, bendirei o Senhor. Será que eu posso declarar bênçãos ou dar bênçãos a Deus? Não é nesse sentido, porque Deus é bendito, Deus é a fonte de toda a bênção. Mas aquilo que o salmista está a falar aqui é que a nossa vida tem que estar entregada a que o nome de Deus seja engrandecido, que o mundo conheça Deus e que o mundo possa se postrar na presença de Deus. E isso nós fazemos com as nossas palavras, não é? E uma parte que nós gostamos muito dos nossos cultos e que temos muitas saudades disso, é o momento que nós, como povo, podemos elevar as nossas vozes e cantar ao Senhor e cantar quem Ele é para nós e poder engrandecer o nome do Senhor através das orações, lendo na palavra do Senhor, não é? Mas isso não é tudo, sim? Eu não somente com aquilo que eu falo externamente,
e que eu vou engrandecer o nome de Deus. Sim? Mas também a minha vida tem que ser uma maneira para que as pessoas vejam. Se vocês lembram que Jesus falava no capítulo 5, bem no Sermão da Montanha, e nós já falamos isso também, quando Jesus diz aqui no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós estamos a estudar os sábados com o grupo de irmãos aqui de Pias, Valença e Monção, o livro de Daniel, um livro muito conhecido. E ontem estávamos a estudar o capítulo 6, mas uma questão que nós vimos em todo esse tempo, estudando esse livro, é como que a vida de Daniel e os seus amigos, na sua fidelidade a Deus, no cuidado que eles tiveram de manter-se nos caminhos do Senhor, quem acabava sendo glorificado era o Deus deles. É interessante quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, no princípio, ele não reconhece Deus como o seu Deus, mas ele reconhece o Deus de Daniel. Sim? E fala que é um Deus grande, um Deus poderoso, e que o seu reino é para sempre. Depois, no capítulo 6, aquilo que nós ontem estávamos a estudar, nós vimos novamente como o outro rei, o rei Dario, ele estava também a fazer isso. Quando Daniel é acusado, ele cai em uma armadilha, não é? Mas ele, ainda assim, ele continua sendo fiel, e ele é jogado na cova dos leões, e Deus livra espetacularmente o Daniel. No dia a seguir, Dario vai, tira ele da cova e vê que aquilo que Deus fez na vida, cuidando a vida de Daniel, e a expressão de Dario é a mesma coisa, assim, que o Deus de Daniel seja reconhecido. Então, quando nós vamos a orar, santificado seja o teu nome, não tem que ser só uma expressão de desejo. Não é somente aquela ideia que eu vou falar, não é? Expressando, que o mundo conheça a meu Deus, mas que o mundo também possa ver a meu Deus agindo na minha vida, sim? Agindo ainda nas minhas fraquezas, ainda nos meus problemas, ainda talvez no meio da doença, mas que o mundo possa ver que a minha esperança, a minha certeza está no Deus, dos céus, da terra, o Criador do universo, quem sustenta tudo. Então, nós precisamos ter a mesma paixão que Jesus Cristo tinha. Sim? E quando nós oramos isso, quando nós nos dirigimos a Deus, lembrar que o foco, o centro da nossa vida tem que ser a Deus. E é interessante como no Novo Testamento nós vemos, no Antigo Testamento, nós vemos que várias vezes se repete que aquele que realmente deseja reverenciar a Deus, expressa o seu temor de Deus de uma maneira muito, muito particular. E nós temos ali em Eclesiastés ou nos Salmos que qual que é o princípio da sabedoria, como que eu posso chegar a ser sábio nesta vida, tendo temor de Deus. Sim? Agora, temor de Deus não é aquele terror que eu vou estar sempre escondido porque Deus está com uma vara para tentar me castigar, porque eu sou mau, o que é verdade. Mas temor é no sentido de eu sempre colocar a Deus no lugar que ele corresponde. Sim? E lembrar que ele é o soberano. E que há vezes, ainda nas nossas orações, que nós precisamos ficar calados. Nós precisamos deixar Deus falar. Muitas vezes somos nós falando todo o tempo. Mas eu preciso lembrar, Deus é Deus, eu não sou Deus. E há uma situação muito interessante na Bíblia,
nós temos um livro completo de um homem que relata a vida do homem, que é Jó. Eu sei que muitos de vocês conhecem. Jó passou, ele passou na sua vida coisas terríveis. Ele era um homem muito rico, ele era muito abençoado por Deus, mas Deus permite que circunstâncias aconteçam na vida desse homem. Então, ele passa por uma crise terrível, ele perde a sua família, os seus filhos, ele perde toda a sua riqueza, não é? E ele fica jogado no chão com até uma doença na pele. E então, vem três amigos que, tentando ajudar, eles ficaram calados, mas depois começaram a falar, não é? E sempre trabalhando naquela ideia de que, Jó, isso está acontecendo na tua vida porque tu tens algum pecado, tu tens alguma coisa que tens que corrigir na palavra, na tua vida, conforme aos mandamentos de Deus, porque não é possível que isso aconteça sem uma causa. E é interessante que cada vez que um amigo dele falava, Jó respondia. Não é? E depois, quase a partir do capítulo 30, mais ou menos, nós temos um período muito longo, onde Jó é quem fala. E ele fala, não é? Ele não mente, mas ele até muitas vezes chega ao limite quase de reclamar que Deus é injusto. Sim? Que Deus é injusto. E uma secção do livro que eu amo é o capítulo 38, não é? Quando depois de tanta conversa, depois de tanta falar, os amigos de Jó também falando, diz o capítulo 38 aqui de Jó, depois disto, ou seja, depois de todo esse tempo que Jó estava a falar e que os seus amigos também, diz assim a palavra do Senhor, depois disso o Senhor do meio de um remoinho, respondeu a Jó. Sim? E aqui eu gostaria que quem fez aqui as nossas Bíblias colocasse isso em letras maiúsculas. Sim? Deus respondeu. Ele calou-se todo esse tempo. Ele ouviu tudo, mas chega um momento onde Deus fala. E aquilo que Deus diz, a partir do versículo 2 e até e vocês vão ver, eu fico arrepiado cada vez que eu leio essa parte, mas eu preciso lembrar desse texto sempre. Versículo 2: quem é esse que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Out. Isso dói, tem que doer, não é? E Deus falando para Jó e falando, quem é aquele que não para de falar, achando que sabe muita coisa, sim? Então, aperta o cinto, Jó, vem cá, vamos falar, sim? Se Deus fizesse isso comigo, irmãos e amigos, eu estou perdido, não é? E mesmo se Deus perguntasse as coisas que ele pergunta ao Jó, versículo 4, só vamos ver isso. E olha como Deus inicia a sua conversa, a sua resposta a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Simples, sim? Com uma só pergunta. Já todo o argumento de Jó e todo o nosso argumento quando nós tentamos reclamar das situações que acontecem nas nossas vidas se desfazem. Onde que estavas tu, Jó? Onde que estavas tu quando eu criei a terra? Sim? Não é quando a terra foi criada. Não é quando alguém criou a terra. Sim? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Onde estavas, Jó? Sim? E Deus vai falar, capítulo 38, capítulo 39, Deus, são dois capítulos onde, versículo tras versículo, Deus vai dando uma pergunta, não é? E colocando factos perante Jó, contrastando a situação de Jó. E olha a resposta de Jó aqui no capítulo 40, no versículo 3.
até o versículo 5. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Eu fico realmente arrepiado nessa sensação. Deus estava a fazer perguntas. E Jó começa a ver aquilo que ele estava a fazer. Sim? Tinha argumentos, Jó, para sentir-se magoado? Talvez, sim? Perdeu coisas, sim? A sua família foi atingida. Não é fácil passar por essas situações. E a nossa primeira reação sempre é reclamar, não é? Por que eu? E Jó era um homem tal como nós. Mas aqui Deus confronta Jó. E a primeira resposta de Jó sou indigno. Sou indigno. Que te responderei eu? Quando nós somos confrontados com Deus, sim? Quando nós temos a consciência de quem é Deus, sim? A primeira coisa, a nossa primeira reação deveria ser aquilo que Jó fala ali no versículo 4. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. É a melhor coisa que nós poderíamos fazer. Quem somos nós? Quem somos nós? Na presença do Todo-Poderoso. Quem é o homem? O homem, diz o salmista. Quem é o homem para que tu tenhas lembranças sequer dele? Mas não para por ali. O relato bíblico continua, sim, e depois nós chegamos ali ao capítulo 42. De novo, Deus responde a partir do versículo 6 do capítulo 40, não é? Capítulo 40, capítulo 41, Deus continua a fazer perguntas a Jó. E no capítulo 42, nós vemos a resposta final de Jó. Diz assim a palavra do Senhor. Então, respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tu podes, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Há coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás, é aquilo que Deus falou para ele. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E nós sabemos o final daquilo que aconteceu com Jó. Quando nós estamos na presença de Deus, faríamos muito bem em lembrar quem somos nós. Lembrar que muitas vezes a melhor coisa que podemos fazer na presença de Deus é ficar calados. Sim. Por quê? Porque estamos na presença do Senhor Todo-Poderoso. Estamos na presença do Rei Supremo. Estamos na presença do Criador dos céus e da terra. Eu fico muito triste, muitas vezes, muito preocupado. Como é possível que quando a palavra de Deus é exposta, quando nós cantamos aqueles hinos que foram tão inspirados, nossos irmãos que escreveram esses hinos, foram tão inspirados ao fazê-lo, nós não tenhamos aquele desejo de nos ajoelhar na presença de Deus e de reconhecer e de ficar ali calado, não é? Porque reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa indignidade, assim como o Jó estava falando, eu sou indigno, não é? E reconhecemos que somente Ele merece toda a honra, todo o louvor. Sim. Muitas vezes o problema é aquilo que Jó fala aqui. Eu conheço Deus, ou nós conhecemos Deus, somente de ouvidos. Sim. Só aquilo que outros nos falaram de Deus. Só aquilo que outros nos ensinaram a ter, sim? Ou as experiências dos outros.
Mas o problema justamente é isso. Eu só vou a poder conhecer Deus quando eu tenha um relacionamento pessoal com Ele. Eu não posso viver na fé dos meus pais. Eu não posso viver na fé da minha esposa. Ou eu não posso viver na fé dos meus filhos. Sou eu que preciso ter esse encontro pessoal. Sim. Muitas vezes nós achamos que, porque conhecemos alguém muito espiritual e somos amigos dele e tal, assim, pelo menos um pouquinho aquela glória de Deus nos vai alcançar. Mas a questão é, nós precisamos ter um relacionamento com Deus para poder chamar Ele de Pai, sim? Para experimentar a presença de Deus e para poder louvá-lo como Ele se merece. Uma vez que nós temos um encontro pessoal com Deus, sim, nunca mais vamos poder orar da mesma maneira. Nunca mais vamos poder ler a Bíblia sem que isso nos toque o coração, mexa conosco. Nós estamos a estudar o livro Romanos, domingos à tarde, e aproveito para vos convidar a nos acompanhar. Mas também, quando nós lemos Romanos, não é? Paulo vai desenvolvendo um argumento e ele próprio reconhece o seu pecado, sim? E ele chega a um momento até a exclamar lá no capítulo 7, falando, miserável de mim, sim? Miserável de mim, quem que me vai livrar dessa situação de pecado, desse corpo de pecado? Mas ele não para por ali, ele continua falando, graças a Deus, por Jesus Cristo, o meu Senhor. Por quê? Porque através de Jesus Cristo é que nós podemos ter um relacionamento com o Pai. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E se nós conhecemos Jesus Cristo, se nós reconhecemos nosso pecado e aceitamos aquela oferta de Deus, aquela graça de Deus, do seu Filho morrendo no nosso lugar, sim? Para perdoar nossos pecados, e se nós buscarmos a Deus, Deus nos promete que Ele vai a nos ouvir e Ele vai a ter um relacionamento conosco. A minha pergunta para ti hoje é isso. É essa a tua experiência? Tu podes falar como eu também, que há vezes que tu queres colocar a mão sobre a tua boca, sim? Reconheces que tu eres pecador e que a única coisa que podes anelar é que o Deus dos céus tenha misericórdia de ti. E quando tu oras a Deus, reconheces a sua grandeza, vives de uma maneira que o teu Deus seja conhecido, sim? Que o mundo possa ver a Deus através da tua vida. Eu espero que sim. E que nós juntos possamos orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos orar. Sou Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Mas também, Senhor, nós pedimos ajuda. Nós temos que reconhecer, somos tão limitados, Senhor. Somos tão indignos de estar na tua presença. E o que aconteceu na vida de Jó nos representa de corpo inteiro, Senhor. Muitas vezes, Deus, nós achamos que somos alguma coisa. Muitas vezes até nos achamos com o direito de reclamar as situações que estamos a viver. Mas muitas vezes nós não nos colocamos no lugar que nos corresponde. De dar a Deus, de dar-te a Ti, o Senhor, a primazia nas nossas vidas, de dar-te a Ti a honra e a glória que Tu mereces. Senhor, nós pedimos, nos perdoes e pedimos, nos ajudes a poder caminhar dia após dia, de uma maneira que te agrade e glorifique o teu nome, Senhor. Nós queremos orar que tu eres o nosso Pai, que tu estás conosco, que tu estás no controle de tudo, que tu eres soberano, e nós queremos honrar-te através de nossas palavras, de nossos cânticos, mas também através das nossas vidas. Ajuda-nos, Deus. E, Senhor, permite que no dia de hoje nós possamos caminhar dessa maneira. Oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Muito obrigado por estar conosco. Sim, é muito bom poder estudar a palavra do Senhor juntos. Eu convido-te a continuar conosco. Nós vamos a fazer tudo possível para que, ainda que tenhamos os cultos já iniciados, reiniciados nas nossas igrejas, nos nossos templos, possamos continuar a transmissão desses estudos. E eu peço, rogo a tua oração nesse sentido, para que o Senhor nos ajude a poder continuar compartilhando aquilo que estamos a aprender com Deus e glorificando juntos o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Hoje, às 15 horas, vamos estar continuando o estudo da palavra do Senhor em Romanos. Um grande abraço. Deus te abençoe.